Então, meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos diante de Deus e para continuar o estudo do Apocalipse. Eu confesso para os irmãos que Deus tira o meu sono, eu durmo muito pouco. E a partir de então eu começo a resmoer a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. E muitas vezes eu me acordo, Deus me dá mensagem, eu já vou anotando algumas, pelo menos as palavras-chave para que aquilo não saia do meu pensamento. E quando é de Deus, a mensagem não sai até que eu entrego. Já recebi mensagens sonhando e fiquei guardando a mensagem por meses, até o dia que chegou a hora, o momento, quer que seja para uma pessoa, quer que seja para uma igreja. E geralmente Deus dá em sonho, mas quando Deus me desperta e não me dá nada em sonhos, não que seja um José sonhador, aquele do Egito, mas pode ser que seja cara do último século, ou dos últimos anos da minha vida, aí eu começo a meditar na palavra do Senhor. Já expliquei para os irmãos aí atrás uma mensagem sobre o que é meditar. Então, vocês que procuram, querem conhecer, dá uma pesquisada aí no que o irmão José está deixando. Então, eu ainda estou tendo dificuldade de anotar, assim, talvez eu vou dizer número 3, número 4, número 5, mas você ouvindo a palavra e conhecendo, você vai acompanhar no Apocalipse. As últimas vezes eu falei sobre as escolas teológicas e os que pensam, alguns, sobre o livro do Apocalipse. Mas hoje nós vamos continuar a partir do versículo 1, capítulo 1 de Apocalipse, e fazer algumas considerações. A primeira considerações que eu quero falar sobre a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Deus lhe deu quem? Entregou ao anjo, e o anjo entrega a João, e João entrega às igrejas, principalmente as 7 igrejas da Ásia, e o que refere-se às 7 igrejas da Ásia, refere-se a toda a igreja do Senhor, através dos séculos. Por que se refere à igreja do Senhor através dos séculos? Não é a igreja católica, não é a igreja protestante, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a batista, não é Deus é amor, não é a metodista, não é e quantas milhares que existem. Quando se fala sobre a igreja do Senhor, se revela a igreja invisível, a igreja que guarda a palavra de Deus. Você que tem interesse pela palavra de Deus, que coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque são 4 pilares da nossa vida espiritual. Primeiro, o espiritual, que é a essência. Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando ele fala o reino de Deus, são as coisas aqui na terra, porque o reino dos céus é lá em cima, onde Deus está no seu trono, e Jesus também, e os anjos, os arcanjos, querubins e serafins, que não cessam de louvar o Senhor todos os dias e horas, dizendo santo, 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 é o Senhor Rei da Glória, conforme Isaías capítulo 6:1. E então, o reino de Deus é sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? É se tornar justo através do aceitar a Jesus como único, suficiente Salvador, e seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, quando nós aceitamos Jesus, se cumpre uma palavra que está em João 1:29, que João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele tira o pecado do nosso coração, ele arranca. Pecado e iniquidade. Já expliquei alguma coisa aí atrás o que é pecado e o que é iniquidade, o que é dor e o que é enfermidade. Então, para os irmãos que estão acompanhando o livro do Apocalipse, eu conheço alguns, e se alguns de vocês, diz, irmão José, eu me perco no meio dessa, tanto que você já mandou por aí, na verdade, não passam de 10 ainda. Comecei agora, sou novo ainda, vou dar bom, né? E se eu não continuar rapidamente, eu vou morrer de velho e não termino o Apocalipse. E você cansa de esperar as sequências, que seja, veja só falta morrer. Às vezes eu brinco e dou risada de mim mesmo. Então, eu falei sobre algumas escolas de interpretação da Bíblia Sagrada, mas eu vou ficar com a última escola, que são as imediatistas, que somos nós, as atualistas, que somos nós, quando João escreve para a igreja do Senhor Jesus, aqueles que guardam a palavra. Olha o que está aqui no versículo 3, bem-aventurados aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando João prega a palavra de Deus, ele anuncia para a igreja. Esse João que escreveu o Apocalipse, ele está iniciando o Evangelho de São João. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua graça, o seu amor, a sua palavra, essa oportunidade cheia de graça e verdade. Então, João está apresentando para a igreja o Verbo, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E se você aceita a palavra, você aceita Jesus. E se você aceitar Jesus, você aceita a palavra. E Jesus se revela a si. Olha o que está escrito. O próprio João escreve em João 3,16. Vocês já estão cansados de ouvir, mas às vezes não tem interpretação. Porque Deus amou o mundo, nós, eu e você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é que teve ou vai ter a vida eterna, tem a vida eterna, é hoje para agora. E lá no capítulo 17, versículo 3, está escrito que a oração de Jesus Cristo, a oração intercessória de Jesus Cristo, capítulo 17 de João, e a vida eterna é essa. Ele continua ali de raciocínio na oração sacerdotal. E a vida eterna é essa. Ele fala para Deus: que te conheça como a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quem aceita Jesus se torna herdeiro do reino do céu, conforme Pedro, e co-herdeiro das multiforme graça de Deus. A graça de Deus é revelada em todo conjunto, que você não vai compreender tanto, mas você vai mergulhar nessa graça, nesse amor. Eu tinha um pastor que dizia: irmão José, nós ainda estamos só com os pés úmidos na beira das águas. E quando ele falava assim, eu admirava, sabe por quê? Porque eu entendia que, como o servo brama pelas correntes das águas, só umedecia o seu casquinho, e se umedecesse o seu casco,
Ele tinha força para correr a velocidade duplamente, porque no seu casco, na sua patinha, absorve a água e forma uma substância energética para que ele consiga correr, fugir do predador. E quando nós estamos nos alimentando pela palavra de Deus, nós não temos molhando a nossa patinha, nós temos, Deus está se manifestando através da sua palavra. João 15:3, o próprio Jesus falou: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus a água é o símbolo da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós estamos nos limpando, santificados pela palavra, armados pelas palavras, conforme Efésios, no capítulo 17. Olha o que diz Efésios, capítulo 17. Eu não marco nada, porque eu começo a falar e Deus vai começando. Entende? Vamos lá ver. Depois de Gálatas, depois vem Efésios, depois vem Efésios 1, 2, 3. Tudo Efésios é uma bênção de Deus. Eu nem vou falar sobre Efésios, porque senão fica encalhado aqui o Apocalipse, eu esqueço dele. Mas só sobre o capítulo 6. E o versículo 17, irmãos, talvez eu tenha um pouquinho de paciência, e vocês tenham paciência comigo, pelo amor de Deus, pelo velhinho aqui. Mas aprenda com o velhinho antes que ele, caputos maus. Pois. Ali ele fala sobre as armaduras de Deus. Paulo fala. Mas quando eu falo da palavra, olha o que ele fala. Tomai também, estou falando de Efésios 6:17, tá bom? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, se você quer ser espiritual, pega a palavra de Deus, abraça a palavra de Deus, come a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, seja santificado pela palavra de Deus. Eu conheço muitos aí, nem gostam de fazer essa, porque não é generalizar, mas chega no púlpito, lê uma e fala um monte de baboseira, ao invés de dar uma vontade de ir para casa, Jesus, embora que eu esteja na igreja adorando a Deus, diz, coitado desse irmão, tem tanta força e vontade, quer ser tão espiritual, quer exortar tanta gente, aí massacra os coitadinhos dos irmãos que querem se alimentar da palavra, vem um monte dá vontade de pegar ele lá fora e dar uma surra de Bíblia, não bater a Bíblia na cabeça, mas irmãos, leia a palavra de Deus. Por que eu insisto nisso? O que está escrito lá em Apocalipse? Fugiu. No capítulo 19. Vamos procurar Apocalipse. Nós temos em Apocalipse, começamos só no versículo 1, e às vezes eu fico encalhado ali. Não consigo ir para frente, para abrir o teu olho. Eu falei? Apocalipse 19. Irmãos, eu estou fazendo estudo bíblico e você acompanha. Se você não puder acompanhar a minha linha de raciocínio, vai marcando no teu caderninho de anotação. Depois vai ouvindo eu de novo. E aí vai tentando acompanhar a minha linha de raciocínio. Joinha. Eu acho que você dá um joinha. Deixa quieto essa parte. Olha só, capítulo 19, versículo 13. Não? 13. Ele está falando sobre a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Só o versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue,
e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Entendeu agora o capítulo 1 de São João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Então, o meu novo nome, conforme Jesus falou na sexta carta à igreja de Filadélfia, ali está revelado o seu novo nome, que é a palavra de Deus. Olha que está em Apocalipse. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face. Em outra versão diz sobre a face das águas, mas não era sobre a face do abismo, do caos. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Os céus e a terra que hoje existem, conforme Paulo escreve aos livros de Hebreus, foram feitos através da palavra de Deus, poder da palavra. E se nós lermos em Romanos capítulo 10, e o versículo 9, vamos ler Romanos 10, 9. Hoje eu não vou sair daqui nem vou começar no Apocalipse, porque não li nenhuma palavra ainda. Eu falei Romanos 10, 9. Às vezes eu não consigo marcar por causa disso, porque a minha mente vai caminhando, e por causa disso eu digo para você marcar. Aí você vai acompanhando minha linha de raciocínio, que Deus nos ajude, nos guarde. Aí até tem alguns medidos, diz, esse professor, esse pastor, esse menino aí não sabe nada, Não, irmão, é assim. Deus sabe todas as coisas. Capítulo 10, versículo 9. Estou falando do poder da palavra de Deus, da nossa palavra, daquilo que você xinga esposos, filhos. Mas essa palavra que o apóstolo Paulo aqui fala, a palavra de confissão, de autoridade. Dez, 8, vamos ver. De Romanos, anota aí, depois você vai ruminar a palavra, meditar. Mas que diz, uma pergunta, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, como João pregou, como Deus falou, entende? O poder da persuasão, poder da palavra. Quando Pedro, irmão, no capítulo 3 de Atos, que Pedro só disse assim, olha só, eu encaro. Pedro disse assim, olha para nós. Capítulo 3 de Atos, para aquele coxo, que já estava na porta do templo. Passou milhares de sacerdotes ali, para frente, para fora, adorando a Deus, peregando de santidade pelo cotovelo, sendo justificado pelo sangue dos cordeiros daquela época. E entrava e saía eu, e o coxo estava ali. Parece com a minha cara assim de tongo, de cansado. Até que um dia chega Pedro e João. Opa! E eu ouvi falar desses caras.
Me dá uma esmola, por favor. Me dá uma esmola. Quantos estão na porta da igreja pedindo esmola, não de pão, como a multiplicação dos pães lá no capítulo 6 de João, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta não terá fome. Lê o capítulo inteiro de São João, que você vai acreditar o que é esse pão, que é a palavra de Deus. Dá uma esmola, está na porta do templo, mendigando conhecimento, mendigando amor, compreensão, carinho, um lar, caindo das migalhinhas daquele que olha assim, esse é um amaldiçoado, julgando. Eu estou aqui bem, sabe por quê? Porque Deus me abençoa e abençoa mesmo, seu ingrato. Mas nunca esqueça daquele instante. E aí Pedro chega, Pedro está, como diz o nosso palavreado chulo, ele está duro, ele está sem dinheiro, sem nada. Mas ele também, como os outros, vai para o templo adorar a Deus. Mas ele olha para ele e diz: quanto tempo! Eu entrei e saí na porta, mas nunca recebi nada. Irmãos pastores, ministros, cuida daqueles que estão mendigando, não na porta, mas dentro da igreja. E vamos ser sinceros, às vezes nós não temos nada, mas Pedro e João dão uma lição para nós, bate em nós de Bíblia, bate em nós de graça. Não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus, levanta e anda. Por isso, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que a ele foi dado o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão acima dos céus, na terra e debaixo da terra. Não tenho prata, não tenho ouro, mas eu poderia dizer para você, meu irmão, hoje, levanta e anda, tenha a graça de Deus para dar para aqueles mendigos que estão em portas de igreja. Minha igreja é composta de tantos mil membros. Não, são clientes que vão ali na casa de conveniência para buscar um pouquinho de migalha, passam um lenço assim, ó, e joga. Sabe o que custa esse lencinho aqui que ele passa no rosto? No mínimo R$50. E vai para o cofre, e vai comprar fazenda, e vai passear de helicóptero lá em cima, ver quantos o meu gado. Mentiroso. Cuidado, irmãos, para não ser ludibriado. Que Deus me ajude Deixa eu parar por aqui. Então, aqui no capítulo 10 de Romanos, eu comecei do versículo 8. Pelo que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O salmista Davi disse assim: guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Já falei 24 minutos, Jesus. Já tenho que cortar para não ser muito extenso. Já volto já.